Aleluia, louvado seja o Senhor, meu Deus e meu Pai. Glórias a Deus. Vou fazer uma oração. Peço que os irmãos fiquem sentados mesmo, só feche seus olhos. Diga consigo mesmo, amém, que assim seja feito. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, estou aqui, Senhor. Peço que o Espírito Santo de Deus use minha boca, use meu corpo, eis-me aqui rendido ao Senhor, meu Deus, para que a igreja receba, seja edificada, seja exortada nessa noite, seja consolada pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus tome a direção do culto, vá trabalhando na vida dos irmãos, que o Senhor Jesus Cristo vá operando, vá quebrando as barreiras, para que toda palavra que sai daqui penetre o coração e a mente dos irmãos, e que eles sejam cheios de sabedoria do nosso Deus. Que assim seja feito, que assim seja feito, que assim seja feito, para que o nosso Pai, nosso Deus, seja glorificado. Amém, amém e amém. Glórias a Deus. Hoje é culto de adoração ao Espírito Santo, culto de busca do Espírito Santo. Então, é uma noite que vamos falar do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor, meu Deus. Mas antes de falar do Espírito Santo, eu quero falar do Filho do Deus Altíssimo, o Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler aqui uma passagem que está em Apocalipse, os irmãos já devem conhecer, que eu sempre estou falando isso. Está em Apocalipse 1, eu vou ler do versículo 13 em diante, que vai dizer, quando João recebeu as revelações do livro de Apocalipse. E no meio dos 7 castiçais, vou começar do 12. Quando o Senhor Jesus Cristo falou com voz de trombeta, e João virou e ouviu quem que falava com ele. No 12 diz assim: E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. É o Senhor Jesus Cristo esse, viu? E vestido até aos pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Esse é o nosso Senhor. E os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Oh glória, glórias a Deus. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, espada que corta dos 2 lados. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando ouvi, caí aos seus pés como morto, por poder tremendo. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, eu que vive. Eu fui morto, mas eis aqui estou, vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Só até aqui, para que os irmãos tenham em mente quem é o nosso Senhor e Salvador, né? Muitas vezes a gente lê algumas passagens, vem a Bíblia, lê, adora, vê o culto e se perguntar como é o Senhor Jesus Cristo. Está descrito aqui como Ele é, tremendo em poder e autoridade. Foi Ele que veio à terra, morreu na cruz do Calvário, para que eu e os irmãos que estão aqui, seus parentes, seus amigos, recebam a salvação. Temos o nome escrito no livro da vida, graças a Ele, que veio à terra, morreu na cruz, derramou seu sangue e comprou a mim, comprou os irmãos e comprou povos de línguas diferentes, de várias nações, para o nosso Deus. Louvado seja o Senhor, meu Deus, aleluia. Agora eu vou pedir que os irmãos acompanhem, que eu vou começar a falar do Espírito Santo de Deus. Hoje é dia de busca. Oh, glória a Deus. Eu peço que os irmãos abrem no livro de 1 Coríntios. Glória a Deus. 1 Coríntios, o capítulo é do 12 em diante. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. É um livro que todo irmão tem que ler, tem que mastigar, tem que pedir sabedoria.
E aqui tem grandes chaves para a nossa vida. 1 Coríntios. Glória e louvado seja o Senhor, meu Deus. Glórias a Deus. Todos acharam? Peço que os irmãos acompanhem a leitura, pois eu posso ler alguma palavra errada, mas o irmão acompanhando, ele recebe sabedoria de Deus. Vai falar acerca das diversidades dos dons espirituais, já que hoje é busca pelo Espírito Santo, busca pelos dons. Vamos entender. Glórias a Deus. No 1 diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero que os irmãos sejais ignorantes. Glórias a Deus, aleluia. Vós bem sabeis que erreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiado. Conforme a gente era guiado antes de aceitar o Senhor Jesus Cristo, a gente até rezava, orava, falava com Deus errado, né? Falava, os irmãos entenderam. Não vou falar para não magoar alguma pessoa. Portanto, vós quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, é maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Glórias a Deus. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil na igreja. Glórias a Deus. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. Louvado seja o Senhor, meu Deus. Eu peço essa palavra de sabedoria para mim e peço para os irmãos que estão aqui nessa noite, que todos recebam esse dom da palavra de sabedoria e vamos falar maravilhas do reino de Deus. Glória e louvado seja o Senhor, meu Deus. E a outra, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência. Senhor, eu peço para mim essa palavra de ciência e despeja sobre a vida dos irmãos também, Senhor. É tremendo esse dom. E a outra, pelo mesmo Espírito, a fé. Oh, glórias a Deus. Peço a fé, meu Pai, para mim e para os irmãos. A fé é tremenda. Já pensou? Você falar para o monte, sai daqui e vai para o mar? Glórias a Deus. É só um exemplo. Agora, será que estamos preparados hoje? Nessa noite, será que estão preparados para receber esse dom da fé, esse poder tremendo, nessa autoridade? Porque às vezes estão andando na rua dirigindo e alguém fecha o carro, passa na frente, ou a bicicleta bate e já causa uma ira na nossa vida, né? No nosso coração já acende uma ira. Glórias a Deus. Imagina a pessoa com o dom da fé, hein? O que não faz? Glória e louvado seja o Senhor. É só os irmãos voltar lá na história de Elias. Elias, homem de Deus, tremendo, né? Elias tinha o dom da fé, tinha esse poder tremendo. Tem uma passagem que o rei manda 50 soldados e um capitão. E vai chamar Elias. Glórias a Deus. Imagina, Elias, quando os 50 e o capitão chegou, falou: homem de Deus, desce depressa. Imagina a arrogância que ele deve ter falado, esse capitão, né? Desce depressa, homem de Deus, que o rei te chama. E Elias falou: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma. Glória a Deus, que poder tremendo. E desceu o fogo do céu, está escrito nas escrituras, está escrito lá em 1 Reis. Só não lembro o capítulo para falar, mas é um livro maravilhoso de se ler, tem muito poder. E o rei mandou novamente mais um capitão de 50 com seus 50 soldados. O capitão também arrogante, chegando lá, foi igual ao primeiro: desça daí, homem de Deus, o rei ordena. E Elias falou: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma. Irmãos, tem ideia do que é descer fogo do céu e matar 50 soldados? Deve ter derretido seus escudos, suas armaduras. É um poder tremendo.
Será que estamos preparados? Às vezes eu e os irmãos devem pedir: Senhor, me dá o dom da fé. Glória e louvado seja o Senhor, meu Deus. Se não estamos preparados, temos que nos preparar todo dia, todos os instantes. Louvado seja o Senhor. Só continuando a história, foi o terceiro capitão com seus 50. Só que esse capitão, quando chegou lá, devia ser uma pessoa humilde já de coração, e também ele viu o que aconteceu com os outros 100 soldados e seus capitães que foi. Então, quando ele chegou lá, ele já se ajoelhou lá aos pés do profeta, do homem de Deus, Elias, que é muito conhecido por todos, e falou humildemente: Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas, da minha e dos meus companheiros aí, porque ele viu que não pode brincar com o homem de Deus. Louvado seja o Senhor. Como ele chegou na humildade, o anjo falou com Elias: vai, acompanha esse. Glória e louvado seja o Senhor. Então é uma passagem que reflete a nossa vida. Temos que ser humilde com nossos amigos, temos que ser humilde na nossa jornada e na nossa caminhada na nossa terra. Porque, irmão, se a gente for ignorante, a gente pode se deparar com Elias que está aqui na terra, cheio de poder, ou de Deus, ou cheio de poder do mundo, né? E aí a nossa vida vai embora. Glória e louvado seja o Senhor. Mas esse é o dom da fé. Eu falei de Elias só para a gente refletir sobre o poder tremendo. Glória e louvado seja o Senhor, meu Deus. E o outro dom, continuando em 1 Coríntios 12, estou lendo do 9 em diante, e a outro pelo mesmo Espírito, o dom da fé, e a outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Eu peço o dom de cura, meu Pai, meu Deus, peço também que o Senhor despeje sobre esse povo que está aqui, pois eu creio que tem muitos aqui que têm um desejo de ter o dom de cura, né? Quantas pessoas não estão enfermas aí nos hospitais, nossos vizinhos às vezes até nossos parentes, e às vezes até alguns irmãos ficam enfermos. Glórias a Deus. Imagina o dom de cura. Louvado seja o Senhor. Como está escrito aqui, dons de cura. Então são curas muitas enfermidades, muitas doenças. Temos que ter esse desejo e pedir ao nosso Pai, pedir ao Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo conceda esse dom, pois é o maravilhoso Espírito Santo que dá o dom a cada um, conforme a necessidade, para que o ministério cresça, né? Para que a igreja cresça, para que o Senhor seja glorificado na vida do irmão que tem o dom. Às vezes a gente recebe esse dom de curas, mas a pessoa não vai no hospital, a pessoa não ora pelos enfermos, fica receosa de orar e a pessoa não receber a cura, e o dom vai adormecendo. Glória a Deus. Depois eu vou ler lá em 2 Timóteo, vai dizer, Paulo diz a Timóteo para ele despertar o dom que ele recebeu e está adormecido. Então às vezes eu e o irmão temos dons de Deus já e está adormecido na nossa vida. E hoje é quarta-feira, é um culto de busca pelos dons, é um culto voltado ao Espírito Santo de Deus. Glória e louvado seja o Senhor. Então que nessa noite a gente busque, peça. Pois a gente pede como? A gente pede orando, a gente pede desejando, e a gente pede sentindo compaixão pelos enfermos que estão aí nesse mundo, sofrendo, morrendo. Glória e louvado seja o Senhor, meu Deus. Continuando, e o 10, e há outro dom de operação de maravilha. Senhor, o Senhor sabe que eu tenho desejo por esse dom, meu Pai. Eu tenho um desejo ardente pelo dom de maravilhas, e eu peço que o Senhor despeje sobre os seus filhos que estão aqui hoje nessa noite. É um dom tremendo, o dom de maravilhas. Imagina, né? Glória e louvado seja o Senhor. Esse dom aqui é que opera os grandes milagres, é um dom de milagre. Imagina você encontrar um coxo. Eu tenho um desejo no meu coração, se eu receber o dom de maravilhas, eu tenho o desejo de ir lá na CD, fazer uma visita àquelas crianças que são deficientes, elas são, não sei as palavras para falar, mas são concha, tem os membros tudo atrofiado. Glória e louvado seja o Senhor. Imagina a pessoa com dom de maravilha ir lá e orar por essas crianças. Imagina o sofrimento dessas crianças, né? Até adulto tem lá.
e você orar e Deus operar através da sua vida, né? Para que eles voltem a andar, a ser uma pessoa normal, comum nessa terra, e além do mais, glorificar o Deus Altíssimo, né? Porque isso vem de Deus. Deus é dado para nós, para a gente usar na terra. Glória e louvado seja o Senhor, meu Deus. Glórias a Deus. E a outro dom de profecia. Também peço o dom de profecia, meu Deus, e tem muitos dos irmãos que desejam também profetizar as grandezas do nosso Deus, profetizar na vida da pessoa, para que ela seja livre de muitas enfermidades, de muitas perturbações. E a outros o dom de discernir espírito. Meu Pai, eu peço esse dom também, Senhor. Oh, dons maravilhosos, para a gente discernir espírito. Há muitas vezes a gente é enganado nessa terra, como muitos irmãos aqui já devem ter feito viagem, devem ter feito negócios, e foi enganado. Às vezes a gente faz por emoção e por vontade nossa, e não tem uma direção correta. Imagina você ter o dom de discernir espírito. É tremendo. A pessoa vem falar com você algo, vem entregar profecia, vem falar algo para você seguir certo caminho, ir em certa empresa, e Deus falar com você: não é por aqui, é por ali. Está errado isso aí. É tremendo também, para que não sejamos enganados, porque quantas vezes não somos enganados nesse mundo, né? Enganados pela televisão, assistindo muitas coisas que penetram na nossa mente e nos aprisiona. Louvado seja o Senhor Deus Altíssimo. E a outros o dom de variedade de línguas. Pai, esse eu peço constante ao Senhor, porque o dom de variedade de línguas, ele edifica a pessoa, né? Tem o dom, tem a oração em línguas para edificar a pessoa, como diz aqui, variedade de línguas. Então são mais de uma língua. Tem, e como já foi falado aqui na igreja, foi até o pastor que falou sobre esse dom, é tremendo. Imagina você tem essa capacidade, né? E você vai ministrar para um americano que só fala inglês e a gente no português. Você tendo esse dom, você vai estar falando em línguas e a pessoa vai estar entendendo no idioma dele. É tremendo. Louvado seja o Senhor, meu Deus. E você ora em língua e se edifica cada vez mais. Glória e louvado seja o Senhor. Santo e poderoso é o Senhor. Também você vai estar orando em línguas, e se tiver um irmão que tem o discernimento, a interpretação das línguas, Deus vai estar falando através de você, e o irmão vai estar entendendo e passando para a igreja o que nosso Pai quer falar. Glória, santo e poderoso é o Senhor. E por último, que são 9 dons, diz a interpretação das línguas. Louvado eu também peço, meu Pai, para que eu não venha ser enganado. Às vezes a pessoa está orando em línguas e não é da parte de Deus. E você tendo esse dom, você vai interpretar, vai saber que está sendo enganado o povo na igreja. Glória e louvado seja o Senhor. São 9 dons maravilhosos que eu peço para mim, mas Deus não vai me dar os 9, porque Ele reparte os dons, e Ele dá uma parte para mim, uma parte para o irmão. Vai do desejo de cada coração. Qual que é o desejo do irmão? Fale com Deus. É o desejo de curar os enfermos? Peça a Deus o dom, mas não vá gravar CD para louvar a Deus, para ser famoso. Vá curar os enfermos. Se você tem o desejo de ser levita, aí sim, vá gravar CD, vá gravar música para o nosso Deus, o nosso Pai. Glória a Deus. Continuando, no 11 diz assim: mas há um e é o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Como eu tinha dito, o Espírito Santo ele reparte os 9 dons, entrega 2, 3, 1 para cada pessoa, dependendo da sede da pessoa. De repente ele entrega os 9, não sei, isso aí é ele que opera. Glórias a Deus. Porque assim como o corpo é um, ele tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Somos corpo, somos parte do corpo do Senhor, né? Do Senhor Jesus.
Muitos aqui faz parte do braço direito, outros do esquerdo, outro da perna, outro da cabeça. Pode ver que às vezes a gente tem um desejo diferente. O jeito de eu pregar é diferente, o jeito do Joel, o jeito do pastor, o jeito da missionária. Cada um tem o seu jeito, porque cada um faz parte de alguma parte do corpo do Senhor Jesus. O importante é que eu e os irmãos fazemos parte do corpo de Cristo. E a gente é usado na terra, cada um do seu jeito. Às vezes o irmão, até eu também já olhei e falei, aí aquilo está errado. O pastor daquele jeito está errado. Há um tempo atrás eu falava muito. Falando, como que o pastor está longe e ele ora, fala assim, ó, coloca um copo de água em cima da TV, que eu vou orar e você vai receber a bênção. Como que essa bênção vem, né? E eu parei com isso, eu parei de falar mal, parei de criticar e parei de olhar com maus olhos para muitos homens de Deus, porque eu entendi que todos fazem parte do corpo de Deus, e Deus opera em cada um diferente. Tem irmãs que louvam, é radiante, tem irmãs que louvam, é diferente, mas Deus vai usando, vai operando. Glórias a Deus. Glória, glória, louvado seja o Senhor, meu Deus. Glória, glórias a Deus. Santo e poderoso é o Senhor. Do 13. Pois todos nós somos batizados em um espírito, formado um corpo, que judeu, que grego, que americano, que brasileiro, qualquer nação que seja, que serve, que livre, e todos temos bebido de um Espírito. Eu e os irmãos têm que beber do Espírito Santo de Deus, tem que ter sede por Ele. Glória e louvado seja o Senhor. Foi falado dos dons, agora o irmão fala, eu quero um dom de curas. Irmãos, leia a palavra é o alimento para o Espírito. O alimento para o corpo é a comida, né? A gente toma café, almoça, janta. Esse é o alimento para o nosso corpo físico. Agora o alimento para o Espírito está aqui, a palavra do nosso Deus, que está impressa na Bíblia. Você tem que ler, tem várias histórias, tem vários livros, 66 livros, que os irmãos têm que ler, receber muita chave, que está tudo escondido aqui. Por quê? Porque você tem que buscar. Muitas chaves não é dada a qualquer um, né? Não é dado pérola aos porcos. Então a gente, como é filho de Deus, a gente tem o nome escrito no livro da vida, tem que se alimentar o Espírito. E o Espírito se alimenta lendo a palavra, orando, fazendo um propósito. Como já foi falado hoje aqui, eu ouvi muitas vezes falando que a gente tem que ouvir a voz de Deus, né? E será que a gente ouve a voz de Deus? Tem uma passagem que diz que as ovelhas sabem quem é o seu dono pela voz. Será que a gente conhece a voz do Todo-Poderoso Deus? Muitas vezes a gente fala, Deus fala conosco. Irmãos, se Deus, o Todo-Poderoso, falar conosco, a gente se derrete de medo, pois a voz dele é voz de trovão. Quando eu ouço esse trovão na terra, eu falo, voz de Deus, e ele está falando da longe, porque se ele falar perto da gente, o Deus Todo-Poderoso, a gente não aguenta. A voz do Senhor Jesus Cristo, a gente fala, Senhor Jesus, fala comigo, Senhor Jesus. É voz igual eu li aqui, voz de muitas águas. Imagina a cachoeira de Foz do Iguaçu e você ali pertinho, aquela voz tremenda. É a voz do nosso Senhor e Salvador. A voz do Espírito Santo de Deus, ela é suave. Então temos que pedir e falar com o Espírito Santo de Deus. Como diz lá, todo final de culto tem a bênção apostólica. E na bênção apostólica diz o quê? Para a gente ter comunhão com o Espírito Santo de Deus, né? O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito. A comunhão do Espírito é o quê? É uma conversa que temos que ter com Ele. E muitas das vezes, até nas nossas orações, a gente ora 1 hora, 2, 5, sei que tem irmãos aqui que oram muito, e termina a oração, às vezes levanta, já sai, vai fazer seus afazeres, e às vezes era ali que ele ia falar. Porque se a gente tem que ter uma comunhão, um diálogo, imagina, eu e o irmão aqui, eu e o irmão Genildo,
eu vou, falo para ele, falo. Quando ele vai me dar as respostas, eu já levanto e vou embora. Então, irmãos, fica essa chave para os irmãos. Fique um tempo em silêncio. Glorifique a Deus, fale que Ele é grande, o Senhor Jesus Cristo é grande e poderoso. Entre em oração e depois fique um tempo em silêncio. Fala, Espírito Santo, fala comigo. O Espírito Santo fala dentro de nós. Não sei se é dentro do coração, não sei se é dentro da cabeça, mas Ele fala. Eu já contei aqui uma vez que eu fiz um jejum de muitos dias. E eu estava na cama com meu filho e eu ia chamar minha esposa de Olívia Palito. Ela não gosta que chame assim. E eu pensei em chamar, ela estava na cozinha, eu pensei em falar, Olívia Palito. E uma voz suave veio e falou assim: não chama não, que você vai magoar ela, não chama. E aí eu parei um pouco e falei algo com meu filho, depois eu voltei de novo. Vou chamar ela para zoar com ela. E a voz falou de novo: não chama não, que vai magoar ela, vai entristecer. E eu nunca tinha ouvido a voz do Espírito Santo. É uma voz suave, fala dentro de você. Não sei se é da barriga para cima, não sei se é do coração, não sei se é da cabeça, mas é dentro da pessoa que é falado. Afinal de contas, a gente é templo do Espírito Santo, né? Se a gente é templo, Ele mora dentro da gente. E às vezes eu e os irmãos, a gente busca Deus tão longe, né? Às vezes eu olho para o céu e falo: nossa, Deus, será que Deus está para lá dessa escuridão? E Ele está tão perto, está dentro da gente. E às vezes a gente peca, erra, por não ter essa certeza. Louvado seja o Senhor. Daqui para frente, irmãos, tenha essa certeza que o Espírito Santo está junto de você. O Senhor Jesus Cristo está à direita lá, à destra do Deus Pai. Então Deus está no céu, o Senhor Jesus Cristo está no céu, mas Deus, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está em todo lugar, Ele está aqui, Ele está lá no abismo, Ele está nos mares, está no céu, Ele está e Ele sabe de tudo. Glória e louvado seja o Senhor. Mas o Senhor Jesus Cristo subiu, Ele fez a obra dele na terra, distribuiu os ministérios dele nos apóstolos, que são 5 ministérios: ministério de apóstolo, profeta, evangelista, pastor, ministério de doutor. Glória e louvado seja o Senhor. E subiu, Ele está à direita do nosso Pai, intercedendo por nós. Ele intercede por nós quando nós erramos, pecamos. Ele vai lá e fica intercedendo, pois o sangue dele está sobre nós. Louvado seja o Senhor. Mas o Espírito Santo de Deus, ele desceu no dia lá de Pentecoste, distribuiu os dons lá para quem estava lá reunido. O povo lá fez maravilha, falou em várias línguas diferentes, idiomas diferentes. Foi salvo 3.000 almas naquele dia. O Espírito Santo está na terra, Ele faz morada no meu coração e no coração dos irmãos. Louvado e engrandecido seja o Senhor, meu Deus e meu Pai. Santo e maravilhoso é o Senhor. Te amo e te adoro, meu Deus. Aleluia. Glória e louvado seja o Senhor. Santo, santo, santo. Glórias a Deus. Então somos membros do corpo de Cristo. Eu vou continuar lendo. Pula lá para o número 26, quem estiver acompanhando, diz assim, ó: de maneira que um membro padece, se esse membro morre, ele mata o corpo. Glórias a Deus. Se ele padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele, se alegram. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Cada um é um membro diferente, cada um tem o seu jeito, e temos que respeitar cada irmão, cada chamado que o irmão tem, cada direção que ele tem, o jeito que ele fala aqui. Muitos falam alto, outros falam baixo, e assim é, mas somos do corpo de Cristo. E a uns Deus pôs na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de língua. Está falando dos dons. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagre?
tem todos os dons de cura, todos têm o dom de cura, fala todas as diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Glória e louvado seja o Senhor, meu Deus, santo e poderoso é o Senhor. No 13, diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa e como um sino que toca, que tine. Glórias a Deus. Irmãos, louvado seja o Senhor. Aqui está, como diz nessa passagem, imagina você tem o dom da fé, o dom tremendo da fé, que você pode matar e ressuscitar. É um dom poderoso. Louvado seja o Senhor. Já pensou, alguém vem, o irmão já deve ter visto por aí muitas vezes, alguém vem assaltar uma outra pessoa e ela passa mal e o assaltante cai lá morto, cai, desmaia. Imagina só, louvado seja o Senhor. Imagina você com esse dom, a pessoa vem te assaltar, o que você não faz, né? Às vezes você tem o dom e nem usa. Glória a Deus, o Espírito Santo que usa e afasta a pessoa, livra você. Mas imagina você consciente com esse dom. Louvado seja o Senhor. Vou falar de uma outra passagem de Eliseu. Eliseu, tremendo homem de Deus, cheio do poder de Deus, cheio desse dom da fé. Uma vez Eliseu estava andando numa rua lá e apareceu 42 crianças, 42 adolescentes, e começou a zoar, ofender Eliseu, chamando ele de calvo, em outras traduções de careca, careca, zoando, imagina. E Eliseu amaldiçoou essas crianças, e saiu uma ursa do meio do mato e matou a todas. 42 crianças morreram. Depois os irmãos podem acompanhar a história, está lá, está no 2 Reis, não me falha a memória, eu só não lembro o capítulo. É que o 1 Reis fala muito de Elias, e 2 Reis fala muito de Eliseu. São dois homens que eu me espelho neles. Peço até os poderes que eles tinham, e peço a sabedoria de Deus, para que eu não venha fazer igual eles, Elias matou lá os 100 soldados, e eu fico pensando nas suas famílias, Aquele soldado devia ter esposa, ter filhos, e foi um negócio tremendo, deve ter sido de muitas dores. Igual esses 42 crianças que morreram, muitos aqui são pais, são mães. Imagina você perder o seu filho dessa maneira, ser amaldiçoado por um homem de Deus, É tremendo. E hoje em dia ainda tem homem de Deus assim, cheio de poder. Às vezes ele está adormecido e não usa, Apanha e não usa o poder que tem. Glória seja o Senhor. Do 2. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tivesse toda a fé, que é esse poder, de maneira tal que transportasse monte de um lugar para